Olá, meus ouvintes, sou eu, Denis Samar, e vocês estão no meu canal. Hoje iremos falar sobre a ansiedade. E sim, por mais que não tenha nenhuma obra para ilustrar o que a gente vai falar hoje, eu vou falar de forma mais direta no caso, eu te garanto que o vídeo vai ser tão bom quanto os outros. Então vamos lá. Todo mundo fala de ansiedade. Em todo lugar as pessoas estão falando, ai, se cuide, ai, tô tendo ataque de ansiedade, ai, tô com ansiedade. Mas o que exatamente é a ansiedade? De onde ela vem e o que ela faz? Bem, para você que não sabe, meu jovem, a ansiedade ela vem desde os nossos ancestrais, então ela é uma coisa herdada. Mas o problema é que a ansiedade ela dá muitas coisas ruins, não é mesmo? Você fica em pânico, você não sabe o que fazer, sua atenção fica em várias coisas, você fica agitado. Então, para que a ansiedade servia? A princípio, a ansiedade ela tinha justamente a função de manter nossos ancestrais vivos. Eles não sabiam o que ia comer, eles não sabiam se iam ser atacados por uma criatura ou não. Então, esse estado de medo constante e essa atenção a mais que eles ganhavam nesse estado, além de nos ajudarem a estarem pré-pontos a lutar, eles aumentavam as chances de sobrevivência, basicamente. A função da ansiedade era justamente te manter no estado alerta, num ambiente extremamente hostil, que poderia te fazer sobreviver por mais tempo. Fato curioso, você sabia que todas as pessoas têm uma parte do cérebro que a função dela é justamente prever momentos futuros? Se isso tem alguma coisa a ver com ansiedade ou não, eu não sei, mas eu tenho minhas teorias, elas são altamente fortes em relação a isso. Mas bem, seja isso verdade ou não, o ponto é que a gente tem uma sociedade de estímulos e que constantemente queremos mais e mais. Algo normal do ser humano e tá tudo bem com isso. O problema é quando as aparências elas são muito superficiais e a gente tem muito medo de se relacionar. Não só com isso, a gente tem medo de se machucar. Então constantemente você está sendo estimulado, tentando prever o que vai acontecer, imaginando tal cenário. Aí você vai se ferindo, vai se machucando e isso internaliza. A ansiedade é algo biológico, ela sempre esteve em você. Todo mundo é um pouco ansioso pelo menos, é natural. Porque, de novo, é algo biológico, é algo que você não pode fugir de você, mas pode aprender a conviver. O grande ponto é que as pessoas não se tornaram ansiosas porque popularizaram o termo ansiosas. Inclusive, é muito bom que elas tenham descoberto que a ansiedade ela existe porque ela pode ser tratada. Porque, sendo sincero, ela é uma doencinha diabólica. Você que assiste o canal deve pensar que eu sou uma pessoa bem organizada na minha cabeça, tudo bem. E parabéns, 1000 pontos pra você. Eu realmente sou. Ou melhor, eu sou um Marx, eu sei lidar com os meus próprios demônios. Porque eu sou um demônio é um fato. Mas o ponto é que recaídas são normais, mais do que parece. Eu tive um ataque de ansiedade leve. E eu vou contar o que eu tive. Eu tenho muitos projetos na minha vida, muitos mesmo. Eu quero fazer muitas coisas aqui no canal e na vida física, material, longe da internet também. E eu tenho uma base um pouco instável até demais, no ramo familiar e financeiro também. O meu ponto é que exige bastante de mim e eu tento fazer o máximo que eu posso. Só que às vezes o meu melhor não é o suficiente. E você que é exigido pelos pais também, sabe o quão péssimo, o quão ruim isso é. Porque você não consegue, às vezes não é porque você não quer, mas tem muita coisa na sua cabeça que você não consegue organizar as suas próprias ideias. E é aí que eu venho e falo, olha, antes da saúde mental, isso é muito importante. Isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Se não fosse por isso, bem, esse que vos fala nem estaria mais aqui. Enfim, eu tava com esses planos, eu vou começar outras coisas, eu vou começar outras coisas essa semana. E por eu pensar que eu ia começar a semana passada, eu tava com uma agenda muito conturbada. E isso estava me fazendo fantasiar muita coisa. Muita coisa. E isso não foi nada legal. Em dado momento, eu falei com algumas pessoas do meu prédio e me deram um cenário mais confortável. E por isso, eu tava um pouco mais tranquilo para fazer as coisas que eu tinha para fazer. E isso foi muito bom. Eu me senti acompanhado. E isso abaixou um pouco minha ansiedade. Não é falando quando as pessoas que não têm tanta responsabilidade emocional, elas acabaram instaurando mais minha ansiedade, como se o que eu estivesse fazendo era pouco e desnecessário. E
eu comecei a pensar muito sobre isso. Eu sei que eu não precisava, mas eu acabei fazendo isso. E a culpa foi necessariamente daquela pessoa? Não, não foi. Porque já tinha acontecido Outras coisas na semana que já estavam me deixando mal. E essas coisas elas me fazem mal porque tem raízes mais profundas. Então, como diria Platão, se eu não me engano, conhece a ti mesmo. E a gente está tentando fazer isso no canal. E bem, o intuito do vídeo dessa semana era para ser um guia de como você começa bem o ano e pode ter recaídas no meio. Só que acabou tendo a recaída no começo e talvez eu grave isso mais na frente. Mas voltando ao ponto. Rapaziada, eu comecei a pensar muito nisso. Comecei a ficar muito paranoico. Eu não consegui mais assistir as aulas que eu tinha para ver nesse dia. E eu tava ficando maluco. Eu basicamente tava ficando louco. Eu não queria mais revisar assunto, só queria sumir dali. Eu queria sumir. Porque eu pensei que eu tava sendo incômodo. Porque eu pensei que eu tava sendo egocêntrico. Eu tava pensando que eu tava sendo inútil. É isso. E eu achava que por eu ser inútil eu ia ser abandonado. Eu ia sumir. Eu ia só me desfazer. Isso não é a verdade. Eu tava muito em pânico. Eu pensava que eu tava sozinho. Não sabia com o que contar. E tudo isso por causa de um comentário de uma pessoa que nem sabia direito da minha vida. E que eu que permiti ela fazer isso comigo. Na verdade, foi eu que me permiti deixar ela fazer isso. Isso porque tem outros problemas no meio. Mas o grande ponto é, se eu tivesse só falado, foda-se, o que essa pessoa representa na minha vida, como eu tava tentando fazer, isso teria dado certo. E se fosse um outro eu do passado, eu teria acabado comendo alguma coisa pra desestressar, ou fugindo com mais intensidade de outro jeito. No caso, eu fugi. E sim, eu tive a recaída, rapaziada, eu fugi. Pode passar do canal, deixa sua boa foge. E aí, mano, eu fugi. Eu tava com medo, tava assustado pra caramba. Mas olha só onde eu tô. Eu tô aqui gravando. Eu pensei em várias vezes em fazer outra coisa que não fosse isso aqui. Eu tava me sentindo mal porque eu não tava gravando o que eu devia gravar. Eu tava me sentindo muito mal por muitas coisas. E essa coisa da ansiedade acabou influenciando mais em outras coisas que não deviam estar influenciando. E quantas vezes você aí também se sente assim? Você tem um ataque de ansiedade por algum motivo que você não entende bem o porquê. Aí você se sente mal e você quer fugir também. Você quer sair correndo o mais rápido que pode porque, poxa, isso é muito chato, eu não sei lidar com isso. E você desiste daquele projeto ou você começa a empurrar com a barriga, independente do que seja. E aí você se perde. E aí começa uma espiral de um ciclo que você já viveu algumas vezes. Ou fica com muito medo de não conseguir mais fazer porque você tá desse jeito. E não é verdade. Foi só uma recaída, foi só uma fase. Dá pra recuperar, dá pra voltar. Geralmente a ansiedade ela tá envolvida com gatilhos. Gatilhos de coisas que deixam a gente desesperado, deixam a gente com medo. Então, a pergunta é, do que você tem medo? E depois você pode fazer a pergunta de por que você tem esse medo. Talvez se a gente começar daí, a gente consiga resolver o problema. Então, depois disso tudo, você ainda tá aqui assistindo o vídeo do canal. Eu te dou parabéns, de verdade. Tem muito jeito de lidar com ansiedade. Claramente que o primeiro que eu tenho pra falar é, procure um psicólogo. Santa Majestade, estamos em 2024 e você ainda não se consultou com um psicólogo. Você sobreviveu a uma pandemia, pode ter visto gente morrendo, ou sei lá, comeram seu pudim e você ainda tá aqui, de pé, e traumatizado pra caramba. Ou só curioso. Talvez você esteja assistindo esse vídeo porque teve um ataque no meio da escola, ou tava tão de boa e do nada aconteceu isso. Ficou sem ar, os olhos regalaram, você começou a perder seu ar e parece que o mundo tava virando outra coisa. Fascinante, muito interessante. Mas, primeiramente, jovenzinho, nada é do nada. As coisas não acontecem por acontecerem, elas têm outros fatores por detrás. É que às vezes nós só não conseguimos vê-las tão claramente assim. Ou até conseguimos, mas acabamos por negligenciar elas por vezes. Enfim, procure um psicólogo. É uma boa opção. Mas o que? Isso é muito óbvio. O que podemos fazer quando ansiosos? Primeiro, feche os olhos. Se imagine em um lugar muito confortável e conte até 10. Ansiedade é estímulo químico, sim. E físicos também. Tente acalmar a sua respiração. Daí com o tempo a sua mente vai começar
a entender os outros exercícios. Compartilhar e falar sobre ansiedade também é bom. Compartilhe com pessoas que você confie de verdade. Se demonstre estar seguro, porque isso pode te fazer refletir e pensar mais sobre o porquê que esse medo realmente existe, de onde ele deu origem, por que ele está aqui comigo. Pensando sobre isso, você pode achar uma resposta junto com seu psicólogo ou sozinho também, tendo uma breve ideia. O grande ponto é, quando você se sente mais no poder de si mesmo, a sua ansiedade ela vai tender a baixar justamente porque você está se demonstrando estar no controle. Por isso é muito importante que essas coisas sempre venham de você e não dos demais ao seu redor. Claro que tem uma pessoa A, B ou talvez dezenas delas se preocupando com a sua saúde mental e seu bem-estar é uma coisa muito boa. Mostra que você é muito querido e desejado de alguma forma, que é muito bom, dá uma segurança legal. Mas antes de vir dos outros, isso tem que vir de você. Não só porque você é o protagonista da sua própria vida, mas também porque a gente quer curar e tratar a ansiedade da melhor forma possível, quer diminuir ela como dá. E ser empoderado de si, saber que você é o dono da sua própria vida e que independente do que aconteça, você vai dar o primeiro passo em todas elas, é muito importante. Porque isso significa que você pode mudar o que você quiser, desde que você se esforce e realmente queira. Eu, por exemplo, não sou a pessoa mais rica do mundo. Vocês sabem que Tio Denis-sama aqui é pobre, fudido. Mas nem é só porque mas não é porque eu sou isso, ou porque eu sou assim, que eu vou deixar de querer me tratar, ou vou deixar de querer me entender. Muito pelo contrário. Quanto mais pessoas com demônios eu conhecer, mais eu vou querer ensinar elas a combater, mais eu vou querer salvar elas. É um saco. Mas eu quero ensinar as pessoas a lidarem com isso, a superar essas sombras que te fazem se tornar tão vulnerável. Porque no final de contas, a ansiedade é uma mulher ingrata que vive no passado e que quer condenar você por uma coisa que você não fez. E sim alguém do seu passado, um outro eu seu de outra vida. E ela não consegue superar. E por ela não conseguir, ela vai te arrastar junto. Espero que tenham gostado do vídeo dessa semana. A gente se vê próxima quarta-feira, se tudo der certo. E lembre-se, saúde mental é importante. Todos nós merecemos sermos muito e muito felizes. Bem, é isso. Eu sou o Denis-sama. Você está no meu canal. Se você gostou, se inscreve e dá like se puder ajudar para apoiar o canal. Isso vai ajudar muito no meu engajamento. Enfim, se vocês me permitem, eu tenho que caçar alguns demônios por aí. Falou!